gente, cansei. Tava aqui arrumando o espaço novo aqui do lugar onde a gente vai fazer os personalizados e não terminamos, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como que a gente fez uma arrumada aqui, né? Um jeito da gente já começar a trabalhar, porque eu tenho 4 pedidos e assim, todos eu só comecei. Eu não consegui terminar por conta de falta mesmo de uma bancada para trabalhar, porque quem trabalha com personalizado sabe que bancada é o que a gente precisa, né? Porque são muitos processos que tem que ser feitos, as caixinhas são montadas, então é bem diferente do pronto entrega que eu tenho. O pronto entrega que eu tenho, a gente precisa ali da máquina cortando, é basicamente a impressão, corte, embalagem. Só isso que a gente precisa, né? Então a gente precisa de uma impressora, né? Uma mesa com um computador, impressora. A gente precisa de outro lugar ali para cortar, que ou vai ser uma corte vinco, ou vai ser uma banner cut, ou vai ser uma silhuete, enfim, uma máquina que corta. E a gente vai precisar de outro espaço ali só para embalar, né? E depois já vai para o estoque. Então, os espaços são diferentes, né? Do que a gente precisa para um personalizado. E um personalizado a gente não consegue fazer na mesma mesa que a gente faz o pronto entrega, porque o pronto entrega ele tem os processos que são diferentes, né? Então a única bancada realmente que a gente usa do pronto entrega é a bancada de embalagem, que não precisa ser grande também, até porque a gente tem a bancada ali que é onde o Renato fica, que embaixo ele consegue colocar todas as embalagens, todos os sacos de envio, a gente adaptou ali para colocar o plástico bolha na parede onde ele desce, então a gente otimizou o espaço para que a gente não precisasse de muita bancada, até porque a gente não tinha, né? A gente tinha uns guarda-roupa velho e com isso a gente foi fazendo o nosso espaço. Mas para trabalhar com personalizado, a gente precisa de um espaço para colocar uma impressora do lado, um computador, a gente precisa de outro espaço que é para montagem. Então a gente precisou improvisar aqui um espaço, foi uma improvisada mesmo, tá, gente? Porque eu fui ver para fazer planejado, porque assim, eu acredito que quando a gente quer alguma coisa muito, a gente tem que pesquisar logo, a gente já tem que ir planejando, né? Planejando a pausa para comer o chocolate que o Renato trouxe. Depois não sabe porque é que a cara tá desse jeito, né, gente? Ó, vou mostrar pra vocês a vida. É um chocolate de um lado e um floral do outro. Esse floral aqui, eu tô começando a tomar ele agora. Ele é sem... não tem contraindicação que fala, né? Eu comprei floral pra ansiedade e estresse, tá? Eu sei que eu sou uma pessoa bastante ansiosa, então vou tomar um floralzinho. Eu sempre fui adepta a tomar floral, né? Eu prefiro do que tomar remédio. Eu sempre fui adepta... Não, obrigada, filha. Sempre fui adepta a tomar floral. Então agora eu comprei esse daqui pra ver se acalma um pouco mais meus... Assim, eu sempre fui uma pessoa adepta a tomar floral, né? Eu prefiro do que tomar remédios. Eu tenho alguns problemas com ansiedade, que eu nunca busquei um profissional de médico mesmo, né? Um profissional que eu falo é um psicólogo, psiquiatra. Nunca procurei, mas eu já procurei terapia, né? Eu tenho uma terapeuta, inclusive já tem bastante tempo que eu não vou, mas eu acompanho com ela, justamente porque eu acredito nos métodos mais leves, né? Então eu acredito muito no... Ó aqui, Helena, eu já vou brigar com ela, que ela fica tirando minha atenção. Então, assim, eu acredito bastante, né, nesse tipo de tratamento. E é nesse tipo de tratamento que eu busco ajuda quando eu preciso, né? Ultimamente eu tô bastante nervosa. Não é nervosa de ficar irritada, não é nada disso. Talvez seja uma ansiedade, alguma coisa de futuro, né? A gente buscando conhecimento, fazendo tratamento, eu fazendo tratamento junto com ela não sabe ainda dizer se é excesso de futuro ou se é trauma realmente de passado, né? Todos nós temos um passado, às vezes o passado não é muito legal, comigo também não é diferente, tá? Eu passei por bastante coisa que também não faz parte do que eu vim trazer aqui no YouTube, mas só para explicar para vocês, porque eu acho importante explicar, porque de vez em quando vocês vão me ver
com o rosto assim, né, todo cutucado, que eu faço isso na frente da televisão. Eu expliquei no último vídeo que eu sou uma pessoa um tanto agoniada, então se eu ficar muito tempo parada, eu vou ficar fazendo o que não deve, né? Ficar rasgando o rosto. Eu tenho bruxismo, que de vez em quando até inflama meu maxilar, porque eu durmo rangendo os dentes. E eu tenho também tique nervoso, né? Que é de pescoço, de ombro. De vez em quando ataca e eu fico com muito mais. Então eu acredito que vai aparecer aqui nos vídeos. Não é uma coisa que eu tenho problema em dizer, tá, gente? Não tenho, hoje em dia já aprendi a conviver com isso, não tenho vergonha, tá? Mas eu acho interessante falar, até pra, se por acaso vir alguém falar, né, nos comentários lá, não parecer que eu tô tentando esconder, não. De vez em quando vocês vão realmente ver eu fazendo, tá? Alguns tiques aí, uns negócios com o pescoço, é horroroso, mas eu já acostumei com isso. E se eu vim aqui pro YouTube, vim abrir aqui minha vida, né, profissional e também um pouco da minha vida pessoal, não tem por que eu esconder isso, não tem pra que eu não falar, até porque uma hora ou outra vocês mesmos vão ver. Então, assim, só fazendo, né, esse parênteses pra falar sobre isso, por conta disso mesmo, por conta de que vocês vão estar vendo aqui a minha cara todos os dias, né? Todos os dias que eu postar vídeo, vocês vão estar me vendo. Não quero que isso seja um tabu, tá bom? Tá tudo bem, tá? Eu sou uma pessoa normal, eu juro. Mas como todas as pessoas, eu também tenho alguns problemas, né? E o meu, eu desconto em mim mesma. Desconto no meu corpo, desconto fazendo essas coisas, né? São os nervos, né? Os nervos que ficam fazendo tique e tudo mais. E é isso aí, tá? Mas sou uma pessoa normal, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou dar um giro aqui e mostrar pra vocês o que foi que eu fiz, tá? Não foi muita coisa não, mas a gente comprou. No começo do vídeo aí vocês vão ter visto que eu gravei montando mais ou menos aqui. Eu acho que saiu tudo certinho. A gente comprou mais alguns desses pés. Eu comprei mais 4, tá? Essa prateleirinha aqui vai ficar aqui embaixo, coube certinho. A gente já comprou um pé um pouco maior, ó. Vou mostrar pra vocês o que eu tinha. Vai tá cheio de caixa aqui, não sei se vai dar pra ver. Esse daqui é o que eu já tinha, tá? Tá na mesa onde fica a impressora, as impressoras, né? E ela é de uma altura. E a outra, a gente teve que fazer um pouco maior. Ó, dá pra ver que ela tem uma altura diferente. Essa daqui a gente fez de 80 centímetros. Porque, fez não, né? A gente comprou na Shopee, tá? Essa daqui era de 75, cadê ela? De 75 e essa daqui é de 80. Porque a gente tinha a intenção de deixar essa bancada aqui embaixo. Se a gente fizesse de 75, ela não ia dar, tá vendo que tá bem... Ficou bem certinho? Aí a gente ia ter que lixar não, serrar os pés, então ia dar muito trabalho. A gente preferiu fazer um pouquinho maior, tá? Como eu vou colocar outra cadeira aqui, porque essa verdinha aqui vai ficar pro Renato, até porque ele nem fica muito sentado aqui, eu vou comprar uma cadeira melhor pra mim, e a cadeira, né, a gente regula a altura. Então, aqui ficou um pouco alto pra mim, nessa cadeira, porque essa cadeira eu acho que nem tem ajuste, nem sei. Nunca nem usei o ajuste dela. Mas aí eu vou colocar uma outra, eu consigo ficar um pouco mais alta e vou trabalhar tranquilamente, tá? Agora eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês aqui a mesa, onde tá a grande bagunça, né, das coisas de personalizados que eu já tinha, tá? Pouquíssimas coisas foi o que eu comprei agora, eu vou mostrando pra vocês. Ó, aqui é onde tava a mesinha que é de tirar foto, né, das coisas que a gente vai fazer. Ou onde a gente tá tirando foto. Daí a gente vai deixar esse tecido lá pra trás, e toda vez que for tirar foto a gente traz ele pra frente. Até o momento ele vai ficar ali, mas ainda não tenho certeza também, tá? Talvez eu tire ele daqui e ele vai pra outro lugar, ainda não sei. Por enquanto ele vai ficar aqui mesmo. Por quê? Por que que eu não sei se ele vai ficar aqui? Porque a gente pretende fazer uns nichos aqui pra poder colocar minhas fitas de cetim. Porque agora a gente vai ter bastante fita de cetim, né? Até porque quem já viu as fotos que a gente tirou dos produtos novos de personalizado, viu que a gente tá fazendo laço duplo. Então, vai precisar de muita fita, né, gente?
Eu tô até pretendendo ter de outro tamanho, porque eu só tô trabalhando no momento com essa de 9 centímetros. 9 centímetros não, de 38 milímetros. É a fita número 9. Mas eu tô pensando de fazer o laço da frente com a fita número 7, que ela é um pouquinho mais em conta. E eu acho que vai ficar super legal também com a fita um pouco mais fina aqui na frente, tá? Então, a gente tá pensando em fazer isso. Deixar a fita 9 e fita 7. Aí, fita 9 pra parte de trás do laço. E fitas... Aqui, deixa eu mostrar um laço. Vai ficar mais fácil mostrando. Aqui. Aqui ela tá com duas de 9, duas de 38 milímetros. Mas se a gente colocar uma fita mais fina na frente, não vai nem ficar ruim, né? Vai ficar, inclusive, acho que vai ficar até mais bonito, porque a parte de trás vai mostrar mais. Então, é isso que eu acho que eu vou fazer. Mas, por enquanto, né, pra não investir muito em fita e tudo mais, a gente tá investindo só na número 9, que já é certa, né, que a gente vai trabalhar. E depois eu venho comprando as número 7, só pra poder economizar um pouco mais, né? Eu vou ter um estoque vasto de fita, muito estoque de fita, mas eu vou economizar um pouco mais colocando a fita mais fina na frente, tá? Então, eu deixei aqui as cores só que a gente vai usar para esses 4 pedidos, que foram os pedidos que eu já imprimi, já recebi, são 4 pedidos só. 2 são da mesma pessoa, tá? 2 pedidos é da Princesa Aurora. Um pedido é do fundo do mar, exatamente igual, ela amou essa daqui. E eu imaginei que ia realmente aparecer cliente querendo o mesmo tema da foto que a gente fez. Então, essa daqui é do fundo do mar. Essa é o outro da Aurora. E o outro, gente, a sacola ficou a coisa mais linda do Homem-Aranha. Não sou acostumada a fazer esses temas mais escuros, mas olha que lindeza que ficou. Aqui é só a sacolinha, né? Falta os apliques. A mãe quer laço, arrasou, porque pra mim laço é tudo. O laço não é da criança, não é do menino, o laço é da sacola. E toda sacola que se preza precisa de um laço, né? É o que eu acho. Acho que fica lindo, maravilhoso. E se a pessoa, se chegando lá, ela quiser dar sacolinhas que tem laço só para as meninas e tirar o laço dos meninos também não tem problema, porque vai com a alcinha e daí não vai prejudicar em nada, né? Então é isso, eu tenho aqui as coisas dos pedidos, as coisas do pedido da Princesa Aurora já tá todo impresso, tá faltando só algumas coisas, falta cortar ainda, falta imprimir bastante coisa ainda também, as caixinhas eu só imprimi as que eu tirei foto. E tô deixando aqui as coisas que eu já fiz, né, dentro dessa caixa. Mas depois eu vou separar também por pedido, porque aqui tá junto. Mas eu vou separar por pedido, aí vou colocar um papel desse em cada caixinha. Vai ficar bem organizado aqui o espaço. Esse aqui é a nossa maquininha de fazer laço, até o momento a gente usa ela. Mas eu comprei algumas fitas de lá da empresa Fitas Progresso. E comprei o Laço Fácil. Tem algumas pessoas que conhecem, né? Se chama Laço Fácil. A gente comprou para poder testar se a fita... Vai ter vezes que a gente vai usar o laço de gorgurão. Quando a gente usar o laço de cetim, ele vai ser duplo. Quando a gente usar o de gorgurão, ele é mais grosso, né? A gente tá pretendendo fazer no Laço Fácil, para poder não precisar fechar ele com liguinha, né? Fazer um laço mais feito aquele nozinho, né? Ele no meio ele vai ter aquele nozinho, ele vai ficar diferente. Ele não vai ficar com esse centro dessa forma, né? A maioria de vocês que já conhece, já trabalha com laço, sabe do que eu tô falando. Eu não consigo me expressar direito às vezes, mas é isso, tá? Alguns laços eu vou fazer nesse aqui, outros eu vou fazer no Laço Fácil. Então, é isso. Deixei algumas coisas aqui, deixei um negócio de durex, não sei se eu vou precisar, mas deixei aqui. Sempre precisa, né? Durex sempre precisa. Esse daqui, até que enfim, talvez ele vai ter uma utilidade, acho que eu vou deixar alguns desses montados aqui, sabe? Pra colocar treco mesmo, porta-treco. Toda vez que a gente precisar de alguma coisa, a gente vai saber que tá aqui. E eu tenho um monte desse. Pra quem assistiu os primeiros vídeos, viu que quando eu tinha um estoque um pouco menor de algumas coisas, eu guardava nesses organizadores aqui. Depois o estoque foi crescendo e tudo, esse aqui ficou sem utilidade. Eu tenho muito mesmo ali. Então, aos poucos eu vou arrumando utilidade para isso. Tenho certeza que em uma hora eu vou achar uma utilidade para todos eles, porque conforme a gente vai crescendo, a gente sempre precisa, né, desse tipo de coisa. Aí, aqui eu organizei
as liguinhas. Aqui são um monte de coisinha que eu já tinha. Vou levantar aqui pra ficar mais fácil de vocês verem. Isso aqui são tudo coisinhas que a gente já tinha, tá? Ó, antes, no começo, a gente trabalhava com esses chatonzinhos bem pequenininhos, né? Porque era uma forma da gente economizar. Depois a gente foi lá e comprou maior. Deixa eu mostrar pra vocês o grande agora. Eu sei que tem. Aqui, ó. Agora a gente depois, na verdade, agora é todo diferente, né? Depois a gente passou a trabalhar com esses maiores. Então, o que era desse tamanhozico ficou maior. A gente passou a trabalhar com esses depois. E agora já são os com a partezinha de trás. Então, a gente tá utilizando o mesmo que a gente usava redondinho, tá? Eu até pensei de trocar, de comprar aquele que é mais oval, mas como eu já tenho bastante do redondinho, eu acabei encontrando em uma loja essa partezinha aqui dourada desse redondinho, no mesmo tamanho, ficou excelente. Ficou lindo demais. A gente tá apaixonado por essas coisinhas. Cada hora que eu uso com uma cor diferente, ó, outra coisa que eu não gostava. Quando eu fazia laço e vendia o personalizado lá com laço e colava esse negocinho em cima, tem algumas cores que eu achava horroroso que ficava. E eu gostava de usar só o que era branquinho, porque eu achava que as cores ficavam muito brega, sabe? Agora, com esse dourado, gente, até com cor, eu tô achando que tá ficando lindo. Esse azul com dourado fica lindo. Tem um rosa com dourado. O que é do Homem-Aranha que a gente vai fazer, ele não vai com esse daqui. A única diferença é essa. Ele vai com laço duplo, mas a gente não vai colocar isso aqui no meio. No meio a gente vai colocar um aranha. É uma aranha preta, não vai ter isso daqui. E daí aqui é as coisas que a gente mais vai usar, né? Na hora de fazer laço. Na hora de fazer os personalizados, né? Na verdade. Essa caixinha eu já tinha. Eu tinha 2 caixinhas dessa. Mas aí, como eu não fiquei utilizando mais, eu dei uma pro Renato. Pra ele guardar as coisas dele lá de ferramenta. Aí, aqui eu coloco os pompons, que de vez em quando eu vou usar. Mas eu não gosto muito de usar pompom, tá, gente? Acho que é uma coisa que, atrasa tanto de fazer. Eu gosto sempre de trabalhar com padrão. Então, se minhas caixinhas vai ter como padrão aplique, laço duplo e chaton, então eu vou tentar fazer com que todos os meus personalizados sejam nessa sequência. Porque eu gosto de padronizar, porque se um dia o Renato que tem que fazer, ele vai saber o que tem que fazer, porque é padronizado. Se outro dia eu preciso de um freelance e eu preciso ensinar, qualquer um, eu ensino, o Renato ensina, porque é padronizado. Então, eu gosto de tudo que é feito padronizado, até mesmo os personalizados. Eu acho que a gente ganha mais tempo, tá? Gosto de caixinhas personalizadas, mas padronizadas, tá? Caixa Milk que a gente vai vender é caixa Milk. É caixa pirâmide, é caixa pirâmide. Talvez eu venha com uma outra, que eu tô pensando de colocar aquela cofrinho, só. Cofrinho com acrílico em cima, né? Aquele redondo e só, né? A gente vai ter uma a mais ali, além da caixa Milk e caixa pirâmide, a gente vai ter esse do cofrinho, mas parar por aí, tá? Se eu ver a necessidade depois de colocar alguma outra coisa, aí eu vou colocando aos poucos, né? Até porque, por exemplo, se eu e o Renato já sabe fazer caixa Milk e caixa pirâmide de olho fechado, não tem problema colocar ali uma caixa a mais, né? Uma sacola diferente. É a maneira que eu gosto de trabalhar, tá? Até por isso eu gosto muito de trabalhar com pronta entrega, porque pronta entrega a gente consegue fazer uma linha de produção sem com que fique um perguntando pro outro toda hora o que precisa ser feito, tá? Então, aí, aqui de fita, eu deixei só as fitas que a gente vai usar para esses pedidos, tá? Essa é a cola da Helena, da escola, que eu tô testando trabalhar com ela, porque eu tinha esquecido que a folha do fotográfico, eu não sei o mate, mas o fotográfico brilho, ele não deixa a gente usar a cola quente. Não sei se é a cola que eu tô usando também. Que na hora que a gente passa, eu passo a cola quente, grudo, ele gruda. Mas se você fizer uma mínima força pra tirar, ele solta, a sacolinha solta de escola. Então, eu não quero ter esse tipo de problema. Já fiz o pedido de cola pano, porque eu já trabalhei lá no começo com cola pano. Eu tenho a sensação, às vezes, que eu tô voltando no tempo, sabe? Que eu tô comprando tudo de novo, as coisas que eu já comprava. Mas faz parte, né, gente? Eu tô gostando muito de voltar agora a trabalhar com personalizado por conta disso. Por conta de poder estar comprando as coisas.
porque lá no começo eu não conseguia comprar. Mostrei pra vocês que a gente começava com chatãozinho desse tamanhozinho, pequenininho. Então, eu queria um negócio mais bonito, mas eu não podia comprar uma passamanaria. Hoje em dia eu já consigo, tá? Então, tudo é possível, tá? Eu amo trabalhar com pronta entrega, mas eu também acho lindo ver um personalizado ficando pronto, tá? Aí aqui tem mais algumas, essas fitas aqui, as que eu comprei de 10 metros, né? Não de rolo. Tem alguns fios aqui, fio de cetim, acho que isso chama de rabo de rato, né? Então, tem alguns aqui de algumas cores. Aqui ficou todas as passamanarias. Falei pra Helena organizar aqui. Ficaram todas aqui. Por enquanto, tá, gente? Vai ficar tudo organizado depois. Esse daqui são todas as alcinhas de sacola. E aqui, gente, é uma bagunça. Tem muita fita de cetim aqui. Tem de todo tamanho. Tem laço já pronto, ó. De quando a gente fazia laço... Deixava pronto, né, pra já utilizar. Tem bastante laço, tem laço até com chatãozinho já. Tem outros aqui, que esse aqui eu acho que é quando eu tava testando a maquininha ali de fazer laço, que eu usava esse fechinho. Nossa, tem bastante coisa aqui. Aqui é a caixa da bagunça, de vez em quando que a gente precisar. Outra coisa, eu não tenho mais rolo de fita de cetim amarelo. Todos os amarelos que eu tinha, a gente cortou, né? Teve um tempo que a gente tava cortando tudo, então a gente cortou tudo padronizado. Então, eu só tenho fita amarela pra usar na frente do laço. Se eu precisar de amarelo pra usar atrás, que é aquela parte de trás, ela é um pouco maior do que essa medida que a gente já cortou, eu vou ter que comprar laço. Mas isso aí a gente já providenciou também, tá? A gente já fez uma compra bem grande de laços não, de fita de cetim. Provavelmente essa semana vai estar chegando aí, eu já mostro pra vocês, tá? Não sei se ao final desse vídeo eu vou conseguir colocar, talvez eu consiga, tá? A gente fez um pedido, depois eu viro e falo com vocês, fica mais fácil. Vou mostrar aqui agora o notebook, esse aqui é o notebook novo que a gente comprou, né? Que tava ali do lado da impressora, mas a gente colocou pra cá e ele vai ficar exclusivamente... Ó, meu chocolate! Ele vai ficar exclusivamente pra gente fazer... personalizado, mas eu vou conectar ele em uma das WF por via Wi-Fi. Quando a gente tiver os dois imprimindo, eu vou imprimir daqui mesmo, lá na impressora, e vai dar tudo certo. Agora, por que eu falo pra vocês que eu tô voltando no tempo, gente? É porque eu tô mesmo, de verdade. Olha aqui. O karma da minha vida voltou. A impressora, né, que eu comecei a trabalhar com personalizado foi da linha L, não era a L1250, era aquela que tem scanner, mas depois as outras 3 que a gente comprou, que a gente trabalhava com 4 dessa. As outras 3 que a gente comprou foi essa daqui, 1250. E ela durou bastante tempo, gente. Ela imprime muito bem, a qualidade de impressão dela é muito boa e foi por isso que a gente comprou, tá? Não sei se eu vou ter alguma coisa aqui de como que tava ficando as impressões. Não vai ter, porque eu joguei tudo fora. As impressões na WF, no papel fotográfico, gente, eu não encontrei de jeito nenhum. Pode ser que tenha alguém que consegue trabalhar, mas eu não encontrei a configuração de jeito nenhum. Quando eu encontrei pra rosa, pra esse da Aurora, eu encontrei, fiquei feliz da vida. Falei, pronto, encontrei uma configuração. Fui fazer no azul, ficou a coisa mais feia desse mundo. Não deu certo, o azul ficou rosa. Por quê? Porque eu tive que nas configurações aumentar o magenta, né, na configuração para poder sair um rosa bonito no fotográfico. Aí eu ia usar no azul, ficava feio. Aí eu fui usar no do fundo do mar, ficou rosado também, o fundo do mar que era azul. Então, assim, aí eu tinha que, quando eu for imprimir azul, eu tinha que voltar a configuração. E jamais que ficava desse jeito. Quem tem a WF sabe que é impossível a gente pegar um papel, seja lá qual for, tá? Pode ser do offset, do fotográfico. Não tem como a gente pegar um papel e comparar uma impressão dessa impressora que é fotográfica com a impressão da WF. Não tem como, tá? A WF, ela é maravilhosa, né? Maravilhosa pro que a gente vende ali, que é o pronto entrega. Que, querendo ou não, é um produto um pouco mais barato, né? Mas não é pra trabalho caro, tá? Ele não funcionou aqui. Coloquei qualidade alta, papel fotográfico de todos os tipos e não ficou bom, tá?
E aí a gente foi e voltou com a impressorinha. Essa impressora vai ficar somente para personalizado, então a gente sabe que não vai ser tanta impressão quanto na WF. Então eu tenho certeza que ela vai aguentar um bom tempo, tá? Até porque eu já disse, ela não é uma impressora ruim. Eu tenho trauma dela, mas por conta de alta demanda. Quando eu tive muita demanda de personalizado com ela, a bichinha chega chorava. Com ela não, né? Com elas, eram 4. E teve um tempo que eu fiquei com as 4 com rolete gasto. E eu tive que eu mandava uma, o rapaz me trazia, eu levava outra, o rapaz me trazia, eu levava outra, e eu tive que arrumar os 4 roletes, tá? Logo depois eu fui lá, me injuriei, comprei a WF, foi a melhor coisa que eu fiz para minha empresa crescer, tá? Foi a WF, sem dúvida nenhuma. Mas pro personalizado, essa daqui não tem jeito, né? Tem melhores do que ela, mas essa daqui já dá um baile. Olha essa impressão. Jamais, gente, que eu consigo isso aqui com a WF. Não consegui de jeito nenhum. Pode ser que alguém consiga, tá? Eu não tô também dizendo que ela tá perdida, não dá pra usar. Pode ser que alguém consiga, mas na minha experiência não ficou legal, tá? Usei várias configurações de colegas da internet também e assim mesmo não ficou legal. Na minha visão, né? E como essa impressora ali, ela é baratinha, eu pago R$800, né? Não é que é baratinha, né? Mas a gente hoje consegue comprar, eu preferi comprar, deixar ela só personalizada. Até porque essa daqui também não para, né? A irmã dela foi pra manutenção. E depois eu vou falar o susto que eu levei, quase que eu caí pra trás. A irmã dela foi a primeira, né? A primeira que a gente teve foi pra manutenção e a gente tá só com ela. Então, vamos supor, tô aqui o dia inteiro imprimindo. Como que eu vou parar a impressão pra poder fazer um personalizado que às vezes vai ser 50 páginas, né? Não tem como. E ela trabalha, a bichinha trabalha o dia inteiro, praticamente. Então, não faz sentido. Pra mim, eu vou deixar ela aqui, as duas, só pra pronta entrega, né? Que ela dá conta. E essa daqui vai ficar pro personalizado. Outra coisa que a gente comprou, que tá pra chegar, é uma máquina de corte de mesa, tá? Vou explicar o porquê também. Hoje eu tô falante, hein? Passei uma semana aí sem querer conversar, mas hoje me segura. Ó, gente, a Banner Cut, vou até ficar na frente dela, que é pra poder ela saber que eu tô falando dela. A Banner Cut também, gente, ela é maravilhosa no que se propõe a fazer. Mas tem trabalho que não tem jeito. Olha essas borboletas. Não tem como eu dizer que essas borboletas estão com acabamento bom, né? Ela tá destacando, ó. Quando chega aqui, ela não tá boa. Olha como que fica. Aí eu coloco pra lâmina afundar mais. Não adianta, fica assim, tá? Por conta que esses cantinhos aqui, esses detalhes, ela não faz, tá? E a máquina de corte de mesa, eu já tive uma Silhouette, tive experiências maravilhosas com a Silhouette também. E sei que a Silhouette faz esses cortes aqui com perfeição, né? Eu nunca tive aqueles problemas que a maioria das pessoas colocam na internet, né? Ah, a Silhouette corta torto. Nunca tive, gente. Trabalhei com a Silhouette por mais de um ano, uma Silhouette antiga que eu tinha, era a Camel 2, e ela nunca me deu problema. Eu peguei de terceira, ela veio pra mim de segunda mão, né? A minha mão foi a terceira. E assim mesmo ela funcionava super bem. Agora essa daqui deixou a desejar. A Banner Cut deixou a desejar nesse tipo de trabalho, porque nas coisas que eu faço com ela pro pronta entrega, ela tá saindo muito bem, tá, gente? Tá trabalhando muito bem. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Isso aqui não é um acabamento bom. Como que eu vou entregar um produto de luxo com esse tipo de acabamento? Aí eu tenho que acabar consertando na tesoura, né? Isso leva tempo, isso não é legal. Ela cortou, ela destacou todinho. Mas eu não vou dizer que esse daqui tá bom. Quando a gente tira aqui, ó, a gente percebe também que aqui ficou rebarba branca, aqui fica rebarba branca. Então, não tá legal, tá? Esse daqui é um papel super duro, esse daqui é o 230 gramas. Mas esse daqui era o 180, ó. Eu não sei se esse vai dar pra ver. Esse é o 180. E também não faz com perfeição, ó. Tá vendo? E é justamente quando é um cantinho, bem no cantinho aqui, ó, que ela fica ruim.
Então, assim, tenho muitas coisas boas para falar sobre a Banner Cut, né, automática, mas também ela não vai resolver todos os seus problemas do mundo, tá? Se você tiver que trabalhar com várias coisas, assim como eu tô querendo trabalhar agora, você vai sim precisar de variedade de máquina, tá? Precisa de uma máquina de corte de mesa, até porque aqui se eu for cortar vai ser para um pedido, sei lá, 50 páginas que eu vou precisar cortar, 20 são caixinhas, o resto é aplique. Então, são várias coisas diferentes que a gente precisa também cortar. Então, uma silhuete aqui vai ser maravilhoso. A gente optou pela silhuete porque eu já tive uma silhuete e já sei que ela é boa, tá? Como eu tô tendo alguns probleminhas com a Banner Cut com relação a acabamento mesmo, aqueles cantinhos, eu não peguei uma Banner Cut, tá? Eu deixei a Banner Cut só pra automática mesmo e peguei uma silhuete pra poder trabalhar aqui na mesa quietinha, bonitinha, porque eu amo também, a silhuete é muito boa. Ela, de vez em quando, ela me dá uma ansiedade, assim, de ficar olhando ela trabalhar. Só que como aqui a gente vai ter muitos processos pra fazer, né? Eu posso estar aqui fazendo um laço, eu posso aqui estar fazendo outra coisa enquanto ela tá cortando. Quando eu trabalhava com alta demanda e trabalhava com a silhuete, era horrível, porque eu tinha duas bases de corte e daí eu tinha que ficar, coloca lá, deixa uma base de corte esperando, coloca lá, deixa uma base de corte esperando, porque meus laços já estavam pronto, né? Tudo já estava pronto. Então eu só ficava esperando corte, porque eu queria que ela cortasse rápido, queria que ela cortasse muito, e ela não foi feita para isso, tá? Ela foi feita para trabalhar assim, mas com personalizado ela, eu tenho certeza que ela vai dar conta. Então, mais uns dias aí vocês vão ver uma silhuete trabalhando aqui também. Então, esse lado aqui é o lado da volta no tempo, tá? A gente voltou no tempo aqui mesmo. Coloquei um computador, uma impressorinha antiga e uma silhuete. E é assim que a gente vai trabalhar, no personalizado, tá? Toda essa bancada aqui vai ficar para produção, para montagem. Eu quis uma mesa bem funda. Essa madeira a gente mandou fazer, tá? Mandou cortar. Então, como a gente comprou os pés, a gente comprou, ó, uma madeira que viesse até o tamanho que é os pés que a gente comprou, tá? Então, a gente comprou sob medida essas madeiras. Essas madeiras são muito pesadas, gente. É um MDF madeirado que chama. É muito pesada, muito boa, tá? Eu fiquei até com medo por conta dos pés não aguentar, mas os pés também, ele é fininho, mas ele é muito bom. E ele tem uns ajustes ali, ó. Porque não sei se dá pra vocês verem que o meu chão, ele é todo desnivelado. O chão ali, ele tá bem rente, né, no batentezinho ali. E aqui ele vem descolando, ó. É porque esse piso, ele tá decaindo. Toda a casa aqui, ela é toda decaindo. Se a gente joga água aqui, a água vem tudo pro meio. Então, tanto ali daquele lado quanto desse lado, tudo vai decaindo aqui. Parece que aqui é um grande poço. Aí a água fica tudo empoçada aqui no meio. Ainda tá bem bagunçado, bem sujo. Amanhã, antes de eu começar a trabalhar, eu vou tirar essas caixas. Que essas caixas é da Mar, de caixinhas, porque amanhã ela busca. Então, esse daqui vai tudo lá pra garagem, já vai ficar pronto pra ela buscar. E aí eu vou passar um pano aqui, vou dar uma limpada. E aqui não tem como ficar melhor ainda por conta disso, que a gente precisa de prateleira, a gente precisa colocar as fitas mais pra cima, né? Aqui tem fita de cetim. Aqui tem as fitinhas lá que eu mostrei pra vocês, que são as pequenininhas. Mas ali, aquela caixa tá cheia de fita de cetim. Então, pra gente elaborar um tema novo ali, a gente vai precisar ter exposto, né? Pra gente conseguir ver as cores que a gente tem, né? E agora eu vou virar aqui pra poder explicar pra vocês o que aconteceu com a bonita da minha impressora. Voltei pra frente. Vou comendo meu chocolate aqui. Essa semana, a WF, a primeira que eu comprei, o rapaz que instalou o Booking pra mim, ele falou que tem 5 meses que eu comprei ela, tá? Eu nem sabia. E eu fiz... E eu fiz 120 impressões, 120 mil impressões com ela. Ele falou que isso é uma quantidade muito alta, né? Eu acho que quem faz encadernação imprime mais. Mas a gente trabalha com um papel grosso, né? De 180 gramas. E a gente acabou desgastando, né? Ela desgastou também o rolete. Em 5 meses de uso, com 120 mil impressões, ela desgastou. E aí a gente levou, né, pro técnico, que foi ele mesmo que instalou o Booking pra gente. A gente já leva impressora pra ele há bastante tempo.
E ele falou que a peça de trás, que ele teve que comprar para impressora, é toda a parte de trás ali. A parte de trás onde coloca a folha tem que trocar inteira. Porque desgastou um monte de coisa. Ele me explicou, mas eu não vou conseguir explicar, né? Porque é coisa de técnico e ele, como ele mostrou a peça, que é o que ele vai trocar, a gente só vai observar se realmente foi trocado ou não. Mas eu já faço coisa com ele há bastante tempo, né? Já faço manutenção das impressoras há bastante tempo com ele, confio no trabalho dele, tá? E ele sabe o que ele tá falando. Ele é um senhor que trabalha há mais de 30 anos com impressora, então ele sabe o que ele tá falando. Eu confio, até porque a gente não tem outra escolha, ou então a gente aprende, né, e tenta bater a cara aqui até estragar a impressora, e eu não quero. Então, a gente vai pagar. O valor ficou, pasmem, gente, 900, em torno de R$ 980. Acreditem se quiser. Vou até comer um chocolate. R$ 980. Aí foi não o rolete, né? A peça inteira de trás e os roletes da gaveta também já se escafedeu. E ficou R$ 1.000, né? Com mão de obra dele e a peça ficou R$ 1.000. Aí eu falei assim, vai embora, né? Vamos. Problema de gente grande, né? Você quer ser grande? Vai ter que lidar com o problema de gente grande. Porque não tem mais nada que eu faço hoje que seja barato, gente. Não tem. A gente arrumava essas impressoras aqui, da linha L, ficava R$ 300, né? Foi para uma impressora que custa quase 10 vezes o valor dessa, né? Pelo menos umas 8 vezes o valor dessa. Então, natural que uma manutenção não seria barato também, né? Poderia ser que fosse só um rolete, mas não foi o caso. Usei bastante, ela me deu bastante retorno, ela já se pagou há muito tempo. Então, é isso. Se estragou, tem que fazer, bola pra frente, né? Só espero que ela dure mais 5 ou 10 meses, ou se ela durar mais de um ano, pra mim, maravilha também. Até porque no começo eu trabalhava só com ela, né? Até eu comprar essa outra. Então, agora que chegou essa outra, elas estão trabalhando juntas, né? Então, dividiu o serviço. O trabalho que ela fazia sozinha foi dividido. Então, ou seja, se ela durou 5 meses, né, praticamente sozinha, pode ser que ela dure agora 10 meses, né, com a outra junto. E assim por diante. Se eu tiver uma terceira impressora, ela vai durar mais de um ano. E assim por diante, gente. É por isso que a gente precisa de maquinário. Se a gente quer crescer, a gente precisa de maquinário. Não é só por conta de ter um maquinário ali que vai facilitar a nossa vida. É esse tipo de problema também, que se a gente tem um problema com um exemplo, se eu não tivesse esse dinheiro de arrumar, eu ia falar, moço, segura aí essa impressora aí, quando eu fizer esse dinheiro eu pago, mas eu tenho outra trabalhando, né? Ia torcer para que essa não aconteça a mesma coisa, continue trabalhando com ela e pague a outra. E por isso que a gente investiu numa segunda impressora, porque a gente sabia que uma hora ou outra podia acontecer, né, da gente ter algum tipo de problema assim. E por isso também é muito importante ter dinheiro guardado para reserva de emergência, tá? Sei que muita gente fala sobre isso e eu sei que muita gente não consegue ter. Eu também passei muito tempo sem conseguir ter, tá? Mas a gente tem que ter. A nossa, né, a gente, pessoa, a nossa empresa precisa ter, tá? Pode acontecer inúmeras coisas e não é tragédia, tá? Ter estragado um rolete ali da minha impressora não foi uma tragédia que aconteceu, não foi uma coisa ruim que aconteceu, é um desgaste, é uma coisa que vai acontecer de novo. A gente tem que saber que as coisas têm vida útil, as coisas têm que ir para manutenção. Se a gente tá usando muito, precisa ir para manutenção. E manutenção é dinheiro que vai. Então, a nossa empresa precisa ter, tá, gente? Precisa. Se você tá trabalhando ali com um produto que não tá te deixando guardar nenhum real, reveja os preços, tá? Eu entendo que tem pessoas que precisam tirar todo o dinheiro da empresa para vida pessoal. Eu passei muito tempo fazendo isso também, eu entendo disso, tá? Eu não cheguei aqui, como eu falei, eu já conversei no vídeo com vocês, né? Em outro vídeo que eu falei bastante, expliquei bastante para vocês sobre isso. Não foi sempre que eu tive as coisas, tá? Comecei de baixo, comecei com a tesoura, comecei comprando uma coisa aqui, comprando outra coisa ali.
Nunca gostei de fazer dívida, tá? Dívida não foi uma coisa que eu gostei de fazer durante o meu trajeto até aqui. Hoje é que eu venho fazendo, porque eu percebo que quando a nossa empresa precisa de crescimento, a gente precisa de algumas coisas ali que a gente não consegue pagar, né, à vista. Eu não paguei essa banner cut à vista, eu fiz no boleto parcelado. E tô pagando ela e com fé em Deus, daqui 24 não, que eu já paguei duas, daqui 22 meses ela será minha. Então, a gente precisa, né, pra gente crescer, às vezes a gente precisa dar um passo maior do que a nossa perna, né, mas a gente já tem uma certeza ali de que esse dinheiro vai vir, de alguma forma, né, ou seja de um lugar, ou seja de outro, ou seja de... a gente sabe que a gente vai ter pra pagar, tá? No começo eu não gostava de fazer dívida nenhuma, então era juntando, comprava uma impressora. Juntando, comprei minha máquina de corte usada, paguei R$ 500 na época. Maravilhosa. Vendi pra quinta pessoa. Eu fui a terceira, não é isso? Eu fui a terceira pessoa a utilizar ela e vendi pra quarta pessoa e a menina tá trabalhando lá. Horrores, tá? Trabalhando com a mesma Camel 2. Que a gente usou várias bases de várias marcas. Então, assim, não sei se hoje em dia as silhuetes não estão vindo mais como antigamente, mas a minha, que eu utilizei, já estava sei lá quantos anos usada, e eu usava base de corte paralela, lâmina paralela, e assim eu fui, tá? Já comprei lâmina ruim, já comprei lâmina boa. E assim a gente foi, tá? Trabalhei com ela bastante, um ano. Eu acho bastante porque, assim, cortava bastante. Foi com cortes intensos, todos os dias cortando. Mas eu sei que tem gente que passa bastante, muito mais tempo do que eu com uma máquina de corte. Deixa eu comer meu chocolate que eu falo demais. Então é isso. Amanhã minha impressora vai estar chegando. Eu espero que a máquina de corte também, de mesa. Porque eu não quero entregar esse trabalho desse jeito, gente. Eu não sei o que é que eu faço, porque eu não quero. Eu sei que tem uma forma da gente usar ela com uma base de corte. Mas não é a base de corte aquela transparente nem nada. A gente cola esse papel. Tem um spray que chama cola e descola. Acho que é da Tech Bond. Da 3M. Cola e descola da 3M. A gente aplica numa folha parda. Suponhamos que aqui seja a folha parda. A gente aplica nela, espera secar. Ela vai ficar como se fosse a base de corte, aquela cola que não solta daqui. Aí a gente vem com essa, coloca em cima e coloca na máquina de corte. E dizem que fica muito boa, tá? Porque vai servir como se fosse uma base de corte. Eu pensei de ficar trabalhando com ela dessa forma, né? Comprar esse cola de escola, esse spray e ficar trabalhando com ela dessa forma. Mas eu vi de novo aquele porém. Às vezes ela vai estar ali fazendo pronta entrega. Tá, cortando. Pronta entrega. Vem eu com 20 folhas de personalizado e quero que ela corte. Aí tem que parar o processo, mandar pra corte aqui, pra ela cortar os meus personalizados. Depois volta de novo, volta a cortar o pronta entrega. Eu acho que isso vai atrasar. É muito melhor a gente comprar uma coisa aqui e eu desprender de lá, né? O Renato vai ficar ali, a gente tá vendo como que vai ficar a logística disso aí, porque às vezes vai ter dia que eu vou ficar o dia inteiro aqui fazendo um personalizado, né? Não só um, né? Pelo amor de Deus. Porque às vezes vai acontecer de eu ficar aqui o dia inteiro, vamos supor, tem bastante entrega pra fazer envio. E eu ficar o dia inteiro aqui fazendo um personalizado. E daí ele vai ficar ali, com a WF, com a banner automática e sendo feliz, cortando ali, imprimindo, cortando. E eu aqui sigo minha vida. Eu acredito que assim uma empresa vai crescendo, né? Se eu tenho a possibilidade de fazer esse investimento agora, eu vou fazer. Se eu não tivesse, eu ia dar um jeito de trabalhar com ela, tá? Porque tudo na minha vida eu sempre dei um jeito. Se a máquina de corte não chegar, eu vou tirar tudo isso aqui. E quanto tempo eu já fui tesourete? Eu vou acertar tudo na tesoura. Vou pegar isso aqui, ó, vou destacar. Vou destacar agora pra vocês verem, ó. A caganeira que ficou. Não tem como dizer que isso aqui ficou bom, gente.
Olha. Horroroso. Então, assim, quem tá com esse sonho de fazer esse investimento nessa máquina, veja se você precisa. Pelo amor de Deus, ela é maravilhosa. Mas veja se você precisa de uma máquina dessa, tá bom? Eu ainda defendo. Defendo porque ela é automática, porque a gente não precisa estar ali. A gente achou o ajuste ali da lâmina, do Teflon, força, velocidade. Ela vai embora, gente. Ela vai embora. Ela corta sozinha, ela não te pede permissão. Eu programei no computador para ela pausar a cada 100 folhas. Porque às vezes eu saio daqui e vou fazer o almoço, por exemplo. Eu sei que ela vai cortar 100 e ela vai parar. Porque o que acontece? Pode ser que eu deixe ela para cortar um montão de folha e coloque ali, às vezes cabe 200 folhas, acho que cabe 200 folhas ali na parte traseira. Vou e boto as 200. Com 50, com 70 folhas, a lâmina secou. Aí ela continua tentando cortar. Então pode ser que ela estrague o restante, todo aquele resto de folha. Pode ser que ela estrague. Então por isso eu coloquei pra ela perguntar pra gente a cada 100 folhas. Então, até quando a gente tá fazendo outra coisa ali no estoque e tudo, ela deu que acabou, a gente vem aqui e vê o último corte, como que tá destacando, tá bonitinho, tá ótimo. Coloca mais folha e bota pra cortar. Maravilhoso. E é isso, defendo muito ter maquinários, tá? Ter maquinários que vão te ajudar, tá? Se hoje você pode ter se hoje você consegue ter uma corte-vinco manual e uma de mesa, maravilha. Maravilha, você consegue fazer qualquer trabalho. Qualquer trabalho que te aparecer, você consegue fazer, né? Com uma corte-vinco só, você não consegue todo tipo de trabalho. Com uma de mesa, só a de mesa que eu falo pode ser silhouette, pode ser banner cut, pode ser foison, qualquer uma, tá? Que seja de mesa, de base de corte. Não é todo o trabalho que você vai poder fazer. Como que você vai cortar pedido de 200 sacolas? 200 sacolinhas que vai 2 folhas cada uma. Você vai precisar de 400 folhas. Se te aparecer um pedido desse, você tem que recusar. Porque não é que ela não corta, ela corta. Mas você vai desgastar a máquina demais. A máquina vai ficar... A silhuete cansa. Não é por conta que ela é sentimental. Ela cansa porque ela não é uma máquina para trabalhar dessa forma. Ela não é uma máquina para você ligar ela às 7 horas da manhã e desligar às 11 da noite, cortando sem parar. Ela não foi feita para isso. Ela é uma máquina que nem profissional eu acho que ela é. Eu acho que ela é semi-profissional, né? Eu não sei, tá? Também não vou dizer que não. Mas eu acho que ela é uma máquina caseira, uma máquina para você fazer pequenos cortes, pequenos trabalhos. Não é para você trabalhar com pronta entrega, por exemplo. Não tem como você fazer um estoque desse tamanho com uma silhuete, tá? Você pode começar com ela, né? Não vou dizer que não dá, que a gente começa até com a tesoura. Você pode começar com ela. Mas se você tiver as duas, uma corte-vinco. Esses dias me fizeram uma pergunta muito interessante. Eu já ia encerrar o vídeo, mas eu vou falar mais um pouco. Que eu gosto de falar. E hoje eu tô... Acho que foi o chocolate. É bem que acabou. Acho que foi o chocolate, me deixou falante. Eles me fizeram uma pergunta. A moça... Eu não vou saber exatamente o que ela perguntou, tá? Mas foi assim. Se hoje, com a sua experiência, você pudesse escolher uma máquina pra você comprar. Se tivesse o dinheiro de comprar uma máquina. Você compraria uma banner cut ou uma WF? Foi essa a pergunta. Eu respondi pra ela o seguinte. A banner cut automática não mudou o meu negócio. O que mudou, o que fez o meu negócio crescer foi uma máquina de corte-vinco e uma WF, tá? Uma máquina de corte-vinco e uma WF, ela é capaz de fazer um estoque gigantesco, gente, gigantesco, tá? Eu não fiz muito por conta, né, de pessoas para cortar, porque além disso você precisa ainda ter gente para rodar a manivela, para fazer a dança da manivela, né? A gente fala aqui que é a dança da manivela. Então, o que mudou o meu negócio foi uma máquina de corte-vinco manual e uma WF, tá? O que eu iniciei foram outras coisas, mas o que fez a minha empresa crescer do número 10 pro número 100, né? Ainda posso chegar mais longe.
mas o que foi assim, foi 10 vezes mais uma Corte-Vim que uma WF, tá? Se você tiver o dinheiro de fazer esse investimento, essas duas máquinas que eu vou dizer para você comprar. Agora, se você já tem impressoras trabalhando ali, não tá a fim de fazer um investimento na WF, o mundo perfeito é uma Corte-Vinco e uma de corte de mesa, né? Uma de base de corte. São as duas que vão fazer ali o seu negócio crescer se você já tem impressoras boas, né? Ou tem uma impressora boa, como a WF, ou tem várias dessas linha L que também vai te ajudar no começo. Depois você vai precisar trocar, tá? Se você se o fluxo dos seus pedidos começarem a aumentar muito, você vai precisar de trocar essa linha dessas impressoras, tá? Se você quiser continuar trabalhando com personalizados, com apliques, aí continua com elas, tá? Estragou o rolete, leva lá na manutenção, voltou, você tem outra trabalhando ali. E assim que eu acredito que dá certo trabalhar com elas, tá? Com com muito volume de impressão, com pronta entrega, não indico de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum, você vai passar muito nervoso com essa impressora. Então é isso, gente. Se fosse escolher agora, se eu tivesse 10 mil reais para investir na minha empresa, começaria por aí, tá? Muita gente não tem, mas tem. Eu tô falando porque tem bastante gente que vem perguntar isso para mim, porque às vezes tem um dinheirinho ali para investir, né? Se você pretende trabalhar com alta demanda, com pronta entrega, e seja lá de pronta entrega do que for, tá? Pode ser para área corporativa, para área de festa, pode ser, né, para qualquer nicho, né, da papelaria, qualquer subnicho da papelaria. Eu indico para você que você comece com uma impressora de alto volume, que a WF é a que eu conheço e é a que eu vejo muita gente indicando, é a WF e uma Corte-Vinco, tá bom? Corte-Vinco e facas, que daí com os 10 mil reais você vai conseguir ali. Compra uma quantidade de folha, compra algumas facas, uma Corte-Vinco e uma WF. Pronto, começa a divulgar o seu trabalho, começa a mostrar o seu trabalho para as pessoas. Com o que for entrando, você vai comprando mais folha. Entrou mais tinta para impressora. Entrou mais, vou investir num produto novo. Entrou mais, e assim vai, gente. Não precisa trabalhar com um monte de coisa. Você não precisa nem trabalhar com laço, tá? Se você comprar, se a sua matéria-prima for só o papel, você já tem tudo que você precisa para começar, tá? Porque a minha matéria-prima para fazer pronta entrega é só papel. Minha matéria-prima é só o papel 180 gramas. Não tem mais nada, não vai mais nada nele, tá? A única coisa que eu preciso é para embalar. Aí eu preciso de saquinho para embalar, um durex, né? Que são coisas baratinhas, você não precisa comprar de monte, você pode comprar de pouquinho, né? Então, a única matéria-prima, tá? Não preciso de mais nada. Se eu for trabalhar com brinde, eu posso começar vendendo só a papelaria do brinde. Não preciso comprar batom de cacau, bala, xuxinha, lixa, não preciso de comprar. Se eu tiver o interesse de trabalhar com essas coisas depois montadas, eu vou lá e eu vou comprando. Compro o brinquinho, compro isso, compro aquilo e ofereço o brinde. De começo, você pode trabalhar só com a papelaria de brinde, porque eu já trabalhei e dá certo. Eu já trabalhei, na época, eu não sei se hoje vende ainda balinha personalizada, mas eu vendia só o rótulo da balinha, gente. Eu não vendia a balinha embalada. Eu vendia os dois, na verdade, né? Não tô dizendo que eu não vendia de jeito nenhum. Eu vendia das duas formas. Eu vendia ou com a balinha ou somente o papelzinho. E o que eu mais vendia era só o rótulozinho, porque às vezes as pessoas gostam também de fazer. Então, às vezes as pessoas compravam, donas de loja pediam, faz o rótulo aqui pra minha empresa, mas eu quero só o rótulo. Aqui mesmo, as meninas aqui adoram fazer, né? O pessoal ali da loja gosta de fazer e vai lá e se diverte, compra as balinhas e a pessoa mesmo faz. Se a sua matéria-prima que você tem é só papel, pronto, você já tem tudo, você não precisa de mais nada, tá? Depois, mais pra frente, que nem agora, eu tô investindo agora em personalizado porque era uma vontade do meu coração lá atrás vender um personalizado de verdade, tá? Não queria mais vender caixinha com nome, idade, laço e vender a caixinha por R$3,50. Não queria, né? Porque era o preço que eu vendia. Não sei se eu ia conseguir vender mais caro, mas eu achava muito básica
Eu achava uma caixinha muito básica para me colocar mais caro. Então, talvez eu acreditar nisso já ia me bloquear ali mesmo. Então, eu vendia uma caixinha por R$3,50 com personalizado. A pessoa escolhia ainda às vezes a cor do laço. Falava, eu não quero com esse laço vermelho, eu quero com outra cor. Eu ia lá, trocava. Não é uma forma que eu vi de ganhar, de fazer muito dinheiro na minha empresa, sabe? Então foi por conta disso que eu fui pro pronta entrega, porque se é para me vender a R$3,50, tá bom. Mas aí vai ser pronta entrega, vai ser com estoque e vai ser, se eu precisar uma hora fazer uma promoção, entrar numa promoção aqui do 7 do 7, do não sei o que, eu vou poder porque eu tenho margem para isso. Quando eu trabalhava com personalizado, com laço, eu não tinha muita margem para fazer, para entrar nesses programas de desconto, né? Então, foi por isso que eu entrei pro pronta entrega, amo, adoro, é o que gira o dinheiro aqui da minha empresa, mas sempre gostei também do personalizado. Sempre me encheu os olhos ver os personalizados. E eu tinha na minha cabeça que se um dia eu voltar a trabalhar com personalizado, vai ser com personalizados, né? Aquele trabalhado todo, né, com dourado, que eu acho lindo, maravilhoso. E vai ser cobrado ali o valor que eu acho que deve ser cobrado por um trabalho desse, né? Atualmente, se eu não me engano, tá por R$6 cada caixinha que eu tô vendendo. A sacolinha e o centro de mesa mais caro. Mas eu não quero deixar nesse preço, eu quero chegar a R$8, mais ou menos, tá? R$8 cada caixinha. E se por acaso depois, né, eu ver que eu tenho público, eu quero sim colocar mais caro. Nem que eu aumente uma coisa ali, outra aqui, faça uma coisa mais bonita aqui, outra ali, vou aprendendo a fazer coisas mais legais, recheio a caixa, não sei o que eu vou fazer depois pra frente. Mas eu pretendo vender uma caixinha de personalizado no preço correto. O preço que se deve ser pago, né? Então, é por isso que eu voltei agora pro personalizado, porque hoje eu consigo comprar as coisas, então eu não tenho medo de cobrar ali R$6, porque eu sei o que eu tô investindo. Eu sei que eu tô comprando fitas, que eu tô fazendo um laço duplo, que eu tô fazendo um chaton todo bonito no meio, que eu tô fazendo um trabalho bem feito, né? Que eu tô usando uma passamanaria. Então, é por isso que eu acredito que agora sim a gente tá no caminho certo para fazer isso daí, dar certo, tá? E tem muito potencial, né? O personalizado, ele tem muito potencial. Na minha cidade aqui, eu não quero oferecer o pronto entrega. Na minha cidade, eu quero oferecer o personalizado, né? Quero que o meu site se comunique muito bem com as pessoas para que elas entrem no site e comprem. Eu sei que é difícil reeducar as pessoas a comprar, reeducar não, educar as pessoas a comprarem no site, mas eu vou tentar, tá? Eu só vou sossegar quando eu conseguir que as pessoas entrem no site e comprem. E toda vez que a pessoa for indicar, ela já vai saber, ela não atende no WhatsApp não, já faz a compra lá no site, sabe? Educar dessa forma. Quando eu tiver uma indicação, a pessoa já vai lá, já vai no site, já compra, chega pra mim no WhatsApp somente pra acertar os detalhes, porque eu deixei um botãozinho lá de WhatsApp para poder a pessoa entrar em contato comigo somente para acertar os detalhes, né? O tema, o nome e só, tá bom? Então é isso, gente. Eu falei demais, nossa senhora. Eu acho que agora a gente consegue colocar de novo um vídeo de 1 hora, porque nesse vídeo eu falei. Além de eu ter colocado aqui mais de 1 hora filmando o que eu tava fazendo aqui, eu vou dar umas cortadas nele, porque tinha hora que eu saía, tinha hora que eu voltava. Então, tinha hora que a Helena dançava no meio, tinha hora que o Renato dançava no meio também. Então, essas coisas eu vou cortar, porque ninguém merece. Brincadeira. Se tiver engraçado, eu vou deixar. Eu não sei se ele apareceu fazendo alguma graça, mas de vez em quando ele faz, tá? Então, eu vou editar esse vídeo e logo, logo coloco pra vocês, tá bom? Quero desejar pra vocês um ótimo final de semana, tá? Eu acho que esse vídeo vai sexta-feira, eu vou colocar. Não sei. Mas desejo pra vocês um ótimo final de semana, uma ótima semana. Não sei em que dia vocês estão assistindo, mas desejo uma ótima vida pra vocês. Um ótimo qualquer dia. Eu acho que esse floral tá me deixando bem louca. Tô bem louca hoje. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha. Seu comentário também é muito importante pra mim, pra saber se vocês estão gostando, se não estão gostando, se eu já tô chata, se eu não tô, se eu volto pra gravar mais vídeo, se eu fico dormindo na minha cama. Brincadeira. Um beijo, fiquem com Deus.